O sociólogo e cientista político Antônio Lavareda é um dos mais respeitados analistas de eleições e do inconsciente do cidadão eleitor. Sua leitura singular do comportamento da massa em seus variados estratos sociais ajuda a compreender as contradições que a política produz em cada eleição. Seja bem-vindo ao programa Face do Poder do Hoje News. Obrigada, jornalista Wilson Silvestre, por dividir a bancada comigo. Obrigado, Edna. Obrigado ao professor Lavareda. Seja bem-vindo, professor Antônio Lavareda. Obrigado, Edna. Obrigado, Wilson. E obrigado também pela atenção dos nossos espectadores. Bem, doutor Lavareda, a política brasileira está de ponta cabeça com a economia rastejando, pandemia resistente, desemprego em alta e os poderes se estranhando. Qual é a saída? Em primeiro lugar, é preciso nós sublinharmos o quanto é pertinente, o quanto é cabível, procedente essa sua colocação inicial, ou seja, esse cenário de incerteza no front econômico. O Brasil tem diversas dificuldades, como todos sabemos, vivemos uma crise sanitária, mas nós temos essa crise, escalou a crise econômica, e não apenas ela, como nós veremos. Então, se lembrarmos, por exemplo, hoje, uma notícia ligada ao FGV-IBRE, o IBRE na Fundação Getúlio Vargas é aquele centro encarregado de elaborar os índices oficiais da economia que todos nós nos conhecemos. Eles se tornaram oficiais. Na verdade, a FGV é uma instituição, é uma fundação independente. Pois bem, o FGV-IBRE, a FGV-IBRE hoje solta uma nota dizendo o seguinte: riscos fiscais e políticos afastam a possibilidade de euforia. Ou seja, dito de outra forma, o Brasil tinha todas as condições para, assim como outras grandes economias, estar entrando numa rota de crescimento e recuperação acelerada. Mas nós somos a única economia, ou seja, a única grande nação que já entrou em processo de desaceleração por uma série de motivos que nós podemos ir comentando ao longo da nossa conversa. Edna. A gente analisando o cenário, em 2018, mais de 42 milhões de eleitores não compareceram às urnas, deixando claro que nenhum dos candidatos os representava. Pelas pesquisas atuais, esse contingente de eleitores mal-humorados tende a aumentar. Na sua avaliação, tem como reverter esta situação política? Olha, Wilson, esse é um problema que, na verdade, não é específico do Brasil. Esse afastamento, esse alinhamento em relação à política, que na época da escolha dos mandatários, ou seja, no momento dos pleitos, se traduz em alienação eleitoral. Alienação é um termo técnico que designa aí esse agregado de abstenções, votos em branco e votos nulos. Para nós termos uma ideia, em 2018, um pouco mais de 40 milhões de eleitores não votaram em nenhum dos candidatos no primeiro turno daquelas eleições. Em 2020, ano passado, nas eleições municipais, o Brasil teve um recorde de alienação novamente. 31% dos eleitores brasileiros, quase um terço, 1,3 eleitores, não compareceram para votar ou votaram em branco ou nulo. Para se ter uma ideia, fazendo uma comparação para que esses números adquiram um contorno que lhes dê mais significado, na eleição americana do mesmo ano, 2020, a alienação foi de 32%, praticamente a mesma. Uma diferença: nos Estados Unidos o voto é facultativo. No ano passado eu cheguei a dizer que talvez o brasileiro tivesse adotado
antes da lei, né, o voto facultativo, que é essa realidade que nós temos. O que fazer para reverter isso, Wilson? Como é que se pode obter uma reconexão, religar o eleitor às urnas, e o que equivale a religar o cidadão à prática, à participação no regime democrático? O primeiro passo é você melhorar o nosso sistema eleitoral para termos partidos mais fortes, partidos políticos que se conectem às correntes de opinião pública. É óbvio que no Brasil não tem 25 correntes de opinião pública, muito menos 28, nem 20, nem 15. Né? Seria necessário, será necessário, nós temos um sistema partidário mais enxuto, que represente de fato parcelas das opiniões, parcelas significativas das opiniões da cidadania. Só com isso, esse jogo político, né, que é fundamental, que é a essência da democracia, que tem a ver com os processos eleitorais, as campanhas e os pleitos, eles passam a adquirir mais sentido, mais significado, maior importância, como tal, atraindo mais o cidadão, Wilson. Doutor Lavareda, eu vou fazer uma pergunta e vou estender também ao meu colega aqui, o Wilson Silvestre. Mesmo com o esforço de narrativas do PT dizendo que Lula é inocente e teve uma ajuda da Suprema Corte, o senhor acredita que a população o elegerá no primeiro turno, como apontam algumas pesquisas? Olha, essa questão da eleição no primeiro turno do ex-presidente Lula é alguma coisa que hoje nós ainda estamos bem distantes de conhecer, ou seja, qualquer prognóstico hoje que Lula se elegerá no primeiro turno ou não se elegerá no primeiro turno é pouco responsável, né? Não vai ser uma análise, um prognóstico baseado em dados, vai ficar parecendo alguma coisa mais de torcida numa ou noutra direção. O que eu quero sublinhar é que, como o bom senso indica, é muito difícil um candidato presidencial no Brasil, com esse eleitorado de praticamente 150 milhões de eleitores, distribuídos em 5 regiões complexas e muito heterogêneas, 27 unidades da federação. Ou seja, é muito difícil um candidato presidencial ganhar uma eleição no primeiro turno. Tanto que, dos presidentes que nós tivemos até hoje eleitos, apenas Fernando Henrique, em 2 oportunidades, ganhou as eleições e ganhou com 53% dos votos. Não é? Se nós olharmos para trás, para o período em que não havia 2 turnos de eleição, que era o período basicamente da Quarta República, aquelas eleições, aquele período político que vai de 45, do pós-guerra, até a intervenção militar e o regime autoritário instaurado em 1964, de todos aqueles candidatos, dos 4 candidatos eleitos, nós tivemos 4 eleições presidenciais, apenas um deles, o general Eurico Dutra, poderia ter sido eleito no primeiro turno se houvesse eleição. O general Dutra foi candidato de uma grande coalizão que ia do PSD, o seu partido, até o PTB de Getúlio Vargas. Todas as outras eleições, inclusive um candidato que foi super votado como Jânio Quadros, se houvesse, o candidato não chegou a 50% mais um dos votos válidos. Lembrar que no Brasil, eu já disse há pouco, só Fernando Henrique, e o próprio Lula, nas 2 vezes em que foi candidato à presidência, ele não teve 50% dos votos mais um. Então, eu acho hoje temerário dizer que o presidente Lula ganharia a eleição em apenas uma volta, com apenas um turno. Mas também não se pode dizer que isso é impossível, uma vez que, em primeiro lugar, ele apresenta uma pontuação bastante expressiva nesse momento, nos cenários de primeiro turno, e, em segundo lugar, há precedentes, há exemplos. Eu mencionei FHC em 2 momentos. Aí eu vou pegar uma carona nessa explanação sua, Lavareda,
Diante dessa análise, é possível, então, a construção de uma terceira via, diante dos nomes que estão postos aí, pelo menos na mídia, com possibilidade, tipo Ciro Gomes, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, entre outros. Você acha que é possível construir uma terceira via até outubro do ano que vem? Wilson, a resposta a essa questão tem que ser objetiva, direta. É possível, mas não é fácil. Não é? É possível porque nós estamos a uma grande distância, do ponto de vista de tempo ainda, do processo eleitoral, e há um contingente razoável, que fica ali em torno de 1/3 dos eleitores, que, pelo que apontam as pesquisas, não gostariam de votar quer em Lula, quer em Bolsonaro. Isso é verdade. Agora, o problema é que o Brasil não conta com mecanismos institucionais que favoreçam o desenvolvimento de candidaturas presidenciais dentro de campos políticos específicos. O que eu quero dizer com isso? O Brasil não tem um instituto como as primárias norte-americanas, que reúne um punhado de nomes desconhecidos e, através de debates e através das votações nos estados, das votações, obviamente, preliminares, são primárias, nos estados, de todo esse processo, eles vão dando visibilidade a esses nomes, o eleitorado do conjunto do país passa a conhecê-los, manifestar suas preferências, e esses nomes vão crescendo. Na última primária republicana, quando pela primeira vez Trump foi escolhido candidato, em 2016, havia 17 candidatos. Ou seja, os republicanos puderam escolher entre 17 candidatos, foram conhecendo cada qual, inclusive o Trump, que terminou predominando. Nessa última eleição do ano passado, desde o ano anterior, 2019, durante boa parte do início do ano da eleição, os democratas tiveram as voltas com 23, pouco mais, mas 23 candidatos razoavelmente efetivos disputando a primária democrata. Então, assim, isso enseja o surgimento de candidatos. A Argentina também tem uma primária obrigatória, inclusive lá nos Estados Unidos é facultativa. Na Argentina ela é aberta, votam eleitores, como nos Estados Unidos, votam eleitores quaisquer, não precisa ser filiado a um partido para participar daquela primária, votam os eleitores, e esse processo vai fortalecendo nomes que, quando chegam às eleições gerais, são competitivos. No Brasil, nós tínhamos, até a reforma de 2017, nós tínhamos propaganda partidária semestral. Então, o que é que se fazia? Os partidos lançavam como balões de ensaio, numa propaganda partidária de cunho nacional, seus principais nomes aspirantes à candidatura presidencial, e eles cresciam através dessa exposição, desse conhecimento. Isso ocorreu assim com Rosiana Sarney, quando foi candidata, que chegou a ter 22% de pesquisas de intenção de voto no final de 2001. Aconteceu com José Serra, quando foi se lançar como candidato, né, para as eleições, para aquelas mesmas eleições de 2002. Depois, em 2005, o ano anterior, aconteceria também no primeiro semestre do ano eleitoral com Geraldo Alckmin, quando foi candidato tucano em 2006. Então, o Brasil nem tem primárias, nem tem propaganda partidária nacional semestral, anterior, bastante anterior às campanhas, que possa disseminar, possa desenvolver o nome desses eventuais candidatos presidenciais, para que eles cheguem às campanhas fortalecidos, porque nós temos que reconhecer que as campanhas no Brasil foram encolhendo em termos de duração, encolhendo, e é um espaço de tempo muito reduzido para que os eleitores possam conhecer o candidato, desenvolver confiança nele e, ao final, fazer um cotejo entre ele ou eles e os demais e, finalmente, escolhendo e votar no dia da eleição. Fala-se muito que Bolsonaro, por exemplo, cresceu
no ano da eleição, etc. É verdade que ele cresceu no ano da eleição, é verdade que o episódio da facada terminou por produzir ainda um incremento substancial na sua curva de intenção de voto na reta final da campanha. Mas Bolsonaro estava em campanha desde 2015. Ele, quando começa o ano de 2018, em novembro, dezembro de 2017, ele já ficava em segundo lugar nas pesquisas. O primeiro colocado era Lula e o segundo colocado era Bolsonaro. Não foi uma invenção súbita do ano da eleição. Ele vinha crescendo e é importante lembrar que o seu crescimento estava associado a um progressivo avolumar, crescia o volume do repúdio à política. Ele foi o candidato antissistema que se beneficiou dessa aversão ao sistema político e, como outsider, empolgou as expectativas dos brasileiros naquele momento. Doutor Lavareda, para finalizar a nossa entrevista, na sua avaliação, o eleitor brasileiro vota com estômago ou em pessoas? Olha, ele vota com estômago, ele vota em pessoas, ele vota com a razão, ele vota com o coração. São múltiplos os fatores que nos permitem entender o comportamento eleitoral. Frequentemente, há muitas explicações razoavelmente simplificadoras desse processo, mas as diversas teorias do comportamento eleitoral desenvolvidas no âmbito da ciência política, da sociologia política, da psicologia política, todas elas nos apontam que é um processo complexo e, frequentemente, os próprios eleitores, nós, inclusive, nós não sabemos exatamente por que, ao fim e ao cabo, votamos em A e não votamos em B. Escolhemos C e não escolhemos D. Ou seja, é um processo muito rico que tem a ver com uma cadeia de fatores absolutamente complexa e que é muito difícil nós fazermos, então, uma redução, quer a razão, quer a emoção, quer as necessidades até básicas, fisiológicas do indivíduo cidadão. As manifestações do último dia 12 de setembro teve assim, pouco comparecimento da população. Parece que os cidadãos deixaram claro que as lideranças que buscam a terceira via não estão muito identificados com eles. Essa polarização Lula-Bolsonaro pode ser quebrada ainda ou, na sua avaliação, isso é uma tendência que pode ser revertida aí num outro processo, digamos, nessa construção desse processo político que nós estamos ainda, porque nós estamos num aprendizado. É possível construir uma terceira via a partir dessa rejeição dos candidatos que estão aí? Olha, como eu disse há pouco, Wilson, esse é um processo possível, mas muito difícil também, tá certo? Nós temos um quadro pluripartidário, você vê que as pesquisas trazem uma relação de 6, 7, 8 nomes, às vezes 9 nomes. Houve pesquisa recente que relacionou 10 candidatos. Então, esse espaço da chamada terceira via fica muito fragmentado. E todos os candidatos ficam praticamente condenados, entre aspas, à situação de nanismo, né? Todos são anões eleitorais, porque esse voto, esse campo, se fragmenta demais. Será possível construir uma terceira via com grande esforço de coordenação? O que é grande esforço de coordenação? Os partidos que não quiserem apoiar nem Lula nem Bolsonaro se sentarem à mesa e, até março, abril, maio, mais tardar do próximo ano, somarem forças, estabelecerem critérios, somarem forças e tentarem fazer com que essa quantidade dispersa de eleitores que não se inclinam
para as duas figuras que lideram, que encabeçam as pesquisas, para que esses eleitores se encontrem em apenas um ou no máximo dois candidatos que estariam disputando esse ângulo da terceira via, né? Propondo-se aí, imaginando-se uma disputa propriamente triangular das eleições de 2022. Eu termino, concluo como comecei. É possível? É, mas é uma tarefa que está longe de ser fácil. É um grande desafio que as lideranças, as elites políticas dos partidos desse campo intermediário da disputa política e ideológica no Brasil vão ter, né, vão ter que se ver às voltas. Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu gostaria de tocar num ponto interessante. Depois da Operação Lava Jato, o marketing, de uma certa forma político, foi demonizado. Mas o Ciro Gomes tenta resgatar esse profissionalismo com estratégias definidas, aí, com marqueteiro, para conquistar mentes e corações do eleitor. Você acredita que terá êxito como na eleição polarizada entre Dilma e Aécio Neves? Wilson, eu acredito que quem ganha eleições, basicamente, são os candidatos e as suas circunstâncias. O marketing ajuda a dar inteligibilidade às candidaturas, sobretudo quando elas são pouco conhecidas. Por exemplo, se um candidato é desconhecido, digamos, um Eduardo Leite, um João Dória, o marketing é muito mais importante para eles do que é importante para o Lula ou para Jair Bolsonaro, porque eles são nomes conhecidos. O significado deles está bem incrustado, está bem inserido na mente dos eleitores. O marketing ajuda a lançar um produto, a descrever um produto candidato, um produto no mundo dos negócios, né? Do mundo do mercado, e no mundo do marketing político ajuda a lançar candidatos, ideias, propostas, torná-los conhecidos com um significado delimitado. No Brasil, o marketing político tornou-se mais importante, Wilson, por quê? Porque num país com tantos partidos e tantas legendas, fica muito mais difícil para o eleitor interpretar exatamente qual é o significado de cada uma daquelas propostas, daqueles candidatos, tá certo? Daquelas alternativas. Então, o marketing tem uma importância, sim, vai continuar a ter, mas ele é mais valioso para aqueles candidatos menos conhecidos. E o que ganhará a eleição em 2022, Wilson, e respondendo diretamente sua questão, será a adequação do significado do candidato, da figura pública e das suas propostas, a adequação desses dois elementos, desse binômio, a adequação às circunstâncias que o Brasil esteja atravessando. Ou seja, uma eleição é a forma que a população tem de apontar os caminhos que a sociedade quer transitar, quer percorrer adiante. Ou seja, como é que nós vamos conseguir transpor os problemas? Que problemas? Nós temos problema da inflação, problema do desemprego, problema da educação, problema da saúde, problema do transporte público, problema da infraestrutura, problema da matriz energética que precisa ser ainda muito mais melhorada, etc. e tal. Pois bem, o candidato que tiver as melhores respostas para isso e credibilidade, daí a importância da figura do candidato, da figura pública do candidato, esse é o nome, esse ou essa, porque pode ser também uma mulher, obviamente, esse ou essa vão ganhar a eleição, tendo o melhor marketing ou tendo um marketing apenas razoável. Não é o marketing que ganha a eleição, isso é muito importante, nós sempre termos em mente. Não há nenhuma eleição presidencial que você possa olhar para trás e dizer que foi o marketing o absoluto vitorioso daquele pleito. Estudando-se bem, chegando-se perto dos dados e avaliando-se bem as circunstâncias daquelas eleições, nós vamos ver que os resultados
tiveram muito mais a ver com esse binômio que eu estou falando, ou seja, candidato figura pública, suas propostas de um lado e circunstâncias de outro, do que a qualquer trabalho publicitário, por melhor que seja, que tenha sido desenvolvido, Wilson. Obrigado, Edna. Obrigado, professor Lavareda, pela oportunidade de bater um papo com o senhor e nos esclarecer aí, dar uma luz sobre essa dificuldade que o país está enfrentando aí na escolha de um nome que vai nos tirar do buraco. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade, doutor Antônio Lavareda. Edna e Wilson, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado também aos espectadores e até uma próxima oportunidade. Chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez, obrigada, Wilson, por estar junto comigo fazendo essa análise. Obrigada a você pela companhia de sempre.